renove-se constantemente. O ser humano deve sempre buscar desenvolver-se e aperfeiçoar-se, sobretudo aqueles que possuem fé. Todavia, na sociedade, quem menciona assuntos religiosos ou relacionados à fé é julgado como antiquado e conservador. Não podendo negar que essa é uma tendência dos fiéis das religiões de até agora, com os nossos membros dar-se justamente o contrário, ou melhor, eles têm o dever de almejar ser o oposto. Observemos a grande natureza. Ela se renova e se desenvolve ininterruptamente. Ano a ano, a população humana aumenta e as terras vão sendo exploradas. Os meios de transporte, as construções, as máquinas, nada permanece estagnado. As ervas e as árvores crescem em direção ao céu e nenhuma delas está voltada para baixo. Assim sendo, uma vez que tudo na natureza está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, o ser humano deve aprender com ela. Esta é a verdade. Neste sentido, eu me esforço ao máximo para não negligenciar meu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Este mês, mais do que no mês anterior, este ano, mais do que no ano passado. Todavia, progredir somente na parte material, isto é, nos negócios, na profissão e na posição social, assemelha-se a algo sem solidez, que flutua como uma planta sem raiz. Portanto, torna-se indispensável a busca pelo desenvolvimento espiritual, ou seja, o enobrecimento do caráter. Tendo isso em mente, o ser humano deve procurar aperfeiçoar-se a si mesmo, um passo de cada vez, sem pressa. É importante não se impacientar. Mesmo que esse aperfeiçoamento ocorra aos poucos, com o tempo, certamente, ele se tornará uma pessoa admirável. Na verdade, só pelo fato de buscar praticar significa que já o é. Agindo dessa forma, sem dúvida ganhará a confiança dos outros. Tudo ocorrerá satisfatoriamente e ele se tornará feliz. Falar desse modo pode soar para os jovens da atualidade como moral antiquada e já superada. Mas muito pelo contrário, quem consegue fazer isso é de fato um ser humano em constante renovação e desenvolvimento. Quando observo as pessoas, baseando-me nesse critério, sinto que muitas são retrógradas. Seus pensamentos e assuntos são sempre os mesmos e permanecem sem apresentar qualquer mudança ou progresso. Encontrar-me com pessoas assim não me desperta nenhum interesse, pois elas se limitam a assuntos triviais. Não falam de religião, de política, de filosofia e muito menos de arte. Notemos que no mundo a maioria das pessoas é assim. Não é nossa intenção condená-las, mas espero que pelo menos nossos fiéis não tenham um comportamento antiquado, pois não aprecio tal postura. Aliás, parece-me que esses são um pequeno número. Como é de conhecimento de todos, neste momento de transição do mundo, nossa religião, visando a salvação da humanidade, está se empenhando em despertá-la para sua cultura equivocada e também em construir um mundo novo e ideal. Por conseguinte, faz-se necessário que todos busquem tornar-se pessoas que se renovam e se desenvolvem constantemente. Eis o sentido do meu costumeiro conselho: sejam pessoas do século XXI.